Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb. do blog Espanador. E nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre a reação das editoras em relação à Bienal e tudo mais. No vídeo de apresentação das mudanças que a gente vai fazer no canal, entre elas, para quem não conhece, a gente tem o Hispana News há um bom tempo já, muito tempo na verdade. Sim, mais de 3 anos, que a gente coloca as novidades do mercado editorial, lançamentos, eventos, textos, enfim, a gente tenta dar uma misturada. A gente tá voltando com ele cada vez mais forte. Sim. E por que eu tô falando só, eu já tô sendo repetitivo, já que eu falei isso no outro vídeo, mas aqui no vídeo agora a gente vai comentar também notícia, coisas sobre o mercado, ideias, debates mesmo, assim, a gente quer ampliar assim, na verdade, assim. Acho que um pouco dos dois, mas é uma coisa que a gente gosta e vamos ver o que vocês acham aí. Exato. E aí, como a gente disse em alguns vídeos, no vídeo anterior, o primeiro, na verdade, a Bienal esse ano teve, assim, se já no anterior já tinha diminuído, algumas editoras já não faziam mais parte do grupo, enfim, dos expositores da Bienal, esse ano o número de expositores diminuiu mais ainda. Acho que um grupo grande que foi bem representativo foi o Grupo Objetiva. São algumas editoras que se a gente pegar uma lista, a gente consegue identificar vários. Várias que infelizmente não estavam lá por conta todos aqueles motivos que a gente disse. A LPM não foi também esse ano. Verdade. A grupo LPM, grande também. O grupo grande, a LPM recentemente foi adquirida 50% com a Sextante, né? Então o grupo Sextante aumenta o seu negócio, né? Que tem a intrínseca, pra quem não sabe, né? E agora a LPM, né? Exato. Tá conseguindo chegar... A LPM que é a maior distribuidora de livros em bancas do país, né? Ela foi meio pioneira nisso, então... Pois é. Então, assim, são coisa grupos bem... grandes que é uma resposta, né? Bom, mas aí a gente vai deixar o link aqui embaixo de um texto que o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, fez no blog da companhia, que chama A Geração Perdida, né? Ponto de interrogação. A Geração Perdida é uma Ponto pergunta que ele faz. Bom, ele tá falando justamente, né, que a Bienal, essa coisa que a gente tinha comentado, que finalmente ele encontrou o público, que é o público juvenil, e também comenta um pouco dessa mudança da Companhia das Letras. Dos selos, né, esse apelo mais popular, entre aspas, da companhia, né? Exatamente. E ele faz esse link com as compras do governo, compras de livros que o governo faz anualmente, tem uma série de programas... Governo federal, estadual e municipal. E aí ele nos municipais ele enfoca mais em São Paulo e Rio de Janeiro, que ele diz que eram grandes comparadores, né, de livros paradidáticos, né, que a gente chama. Porque livro didático, querendo ou não, é uma coisa muito mais lucrativa e tudo mais. Todo ano tem que ter mesmo, né? É mais necessário. É mais exato. Então, e aí ele faz esse link da seguinte forma. Ele diz, né, que nos últimos anos, nos últimos governos, a compra de governo, as compras governamentais sempre foram muito importantes, sempre foram muito volumosas. E nesse ano agora ele percebeu... Esse ano não teve. Não teve. Quase praticamente não teve nenhuma compra em nenhuma dessas 3 esferas que a gente falou. E aí, uma das coisas que ele leu, ou ouviu falar, foi que, na verdade, tá se pensando uma política de que essa geração que tá agora, juventude do reggae, os adolescentes e tudo mais, meio que ele chama seria essa geração perdida, porque eles estão pensando, na verdade, está se pensando nos menores. Em começar a investir nos livros, exatamente, né, de 0 a 3 anos. Até um pouquinho mais, né? Até 6 anos, que são compras também que seriam importantes e... Então eles meio que chamaram esses livros um pouco mais juvenis e tudo mais de geração perdida, meio deixando esse lado de lado essas compras. E aí o Luiz Schwartz faz uma discussão interessante, né? Vamos lá. É que o tom do texto, posso estar muito enganado, né? Mas o tom do texto é um quê meio assustado, né? Como
A Juliana tá me chamando minha atenção quando a gente tava conversando. Mas a verdade é que esse ano teve alguma coisa que brecou as compras. Na prefeitura, eu sei, o Luiz fala isso no texto dele, mas isso eu já sabia, de que um dos motivos de que não compraram tantos livros do paradidático foi que a justiça embargou o aumento do IPTU, que era correto, do Haddad, e que todo mundo ficou de mimimi, e que acabou, São Paulo tá sem dinheiro. Mas a questão nisso que a Ju falou, que a Ju me chamou a atenção, foi como a vinda de governo é importante pra muita editora, né? Porque... que eu não sei se é um mundo bizarro para as pessoas, assim, mas... só vocês verem, gente. Talvez seja um amigo, um primo, um irmão que tá na escola e ganhou os livros, tá com um selão lá, sabe? Impresso de uma outra forma. Que existem inúmeros, né? Desse tipo, mas o pessoal tá meio assustado, né? Exatamente. E é exatamente isso. E aí a gente vai colocar o outro link embaixo, que aí a Folha viu esse texto do Schwartz e foi atrás de outras editoras pra perguntar mesmo isso. E aí ela ouviu o Bernardo Azenberg, isso, da Kozak Naif, e o Jorge Salum, da editora Edra, né? Da Record. Desculpa. E a Sônia Jardim, que é a vice-presidente da Record. Pra perguntar justamente se diminuiu a compra de governo, o quanto isso impacta na editora e tudo mais. A gente vai deixar o texto aqui embaixo. E aí é meio assustador você ver que impacta pra caramba. É que gente, a vinda pra governo, todos os PNBE, todos esses programas que você inscreve os livros pro governo avaliar, ele tem uma série de critérios, tem uma série de estágios, né, de que você vai passando e você vai galgando do seu livro, então meio que seu livro entrar. A vinda de governo é uma vida muito interessante para a editora. Muito interessante. E aí também vem a dúvida, né? Se as editoras pequenas têm lugar nessas compras de governo, né? Eu acho que talvez no infantil. No infantil. No infantil mais do que no adulto, assim. E é uma burocracia absurda. E é um trabalho árduo, assim, não é simples. Para quem trabalha bem complicado. Tem editoras que têm departamentos justamente para isso. Para editora, primeiro que ela, assim, lógico, tem a questão dos direitos, mas é muito... o governo é um cliente que paga. Exatamente. É diferente do consignado, da compra com devolução, que pode acontecer numa transação de livraria para editora, mas a compra do governo é uma compra tipo de muita coisa. É certa, né? E no máximo tem alguns casos que exige você uma nova impressão, algumas coisas do tipo. Mas é curioso pensar como isso, na verdade, influi no resultado da editora e também no outro lado. Exatamente. Aí essa coisa da tiragem é muito interessante, porque... Não é interessante, é meio assustador, porque aí você vive num país de 202 milhões de pessoas, que foi um dado atualizado agora pelo IBGE, que fez o último, sei lá, censo. Semana retrasada. Saiu faz pouco tempo. E a tiragem inicial de um livro é 3 mil, se é uma aposta 5 mil, sabe? Se é uma apostona é 5 mil, assim, sabe? Aí eu digo, né? Paulo Coelho... o John Green, os 50 Tons de Cinza, esses lançamentos que tem 30 mil de tiragem inicial, isso é totalmente fora da até caixinha. 10 mil, né? 10 mil ainda é uma puta aposta, assim. É que dentro disso, assim, a gente tá falando de editora média e até editora grande com essa tiragem. Exatamente. Existem editoras best-sellers. Imagino que a Novo Conceito, a Intrínseca, a Sextante, são essas... a Record que fogem, a Leia, talvez com Guerra dos Tronos, que Sim. fogem disso. Mas como que uma tiragem de 3 mil de um livro... Você pega, por exemplo, vamos pegar a Companhia das Letras, que é uma editora que tem um catálogo bem diferenciado. Aí vamos supor que ela vai lançar um livro novo, sabe, do Philip Roth. Qual é a tiragem do Philip Roth? 3 mil. 4 mil. 4 mil, assim, se o livro ganhou um prêmio. Tipo Philip Roth. É curioso, assim, a parte assustadora é, dentro disso existem várias outras coisas, mas o gritante é, como é que não consegue 4 mil livros? Assim, é muito assustador. Não consegue absorver, e aí a gente pensa, na verdade, do leitor, né? Assim, o quanto a gente, como leitor, Brasil e tal,
ainda tá distante, né? E como essas políticas de leitura são tão importantes, né? Porque dentro disso, a gente acha que... É que dentro disso que a Ju falou, a gente pensa em escola, mas é livraria, biblioteca, acervo para todo mundo, né? Eu vou tentar achar também um texto que tá falando sobre... Foi feita uma pesquisa do Instituto Alemão e tal, de quantas livrarias por pessoa no Brasil. E, tipo, um índice é ridículo, sabe? Sim. Biblioteca nem se fala. Biblioteca nem se fala. Mas livraria mesmo, né? Porque... E o número é muito baixo. E aí a gente volta, sabe? É tipo um ciclo, assim. Aí a gente volta pra Bienal, que seria um grande evento pra divulgação de literatura e chamar as pessoas. E aí essa organização medonha, sabe? Então você tem que é meio triste pra gente. Pras editoras isso tá lindo, porque elas ganham dinheiro com isso e a gente fica feliz. Mas é meio triste que muita editora dependa de venda de governo pra poder pagar suas contas. Sabe? Sendo que você tem... Não é só em São Paulo. Tem a Bienal do Rio de Janeiro, tem no Sul, tem em Brasília, teve ano passado. Tem muito evento, sabe? Tá aumentando cada vez mais. Tá aumentando. Né? E você vê que as pessoas querem ir mais, mas ainda parece que tem algumas que não acharam a fórmula certa. Né? E aí você fica pensando, né? Isso... Eu vou entrar numa parte meio delicada, mas... essa questão de tiragem e tudo mais tem a ver com o espaço de livros e lista dos mais vendidos e uma série de coisas que não chegam pra você. Eu nem tô falando de editor independente, tá, gente? Eu sei que é muito mais fundo do que isso, mas é meio... É uma coisa que eu não consigo meio que sair, assim, eu não consigo pensar fora disso, de como que isso pode se acertar, assim, porque... gente, 3 mil livros num país de 200 milhões, ainda que eu não tô falando aqui assim, o livro do Philip Roth ou o livro, sei lá... Qualquer que seja. Não é a questão do livro, não nem tô falando de qualidade, né? Longe disso, qualquer gente. livro. Nossa Senhora, qualquer livro. Um livro bom. Vamos pensar um livro bem feito. Bem tal. feito, Mas assim, 3 mil para 2 milhões, cara, não é possível, será que não consegue? E aí eu fico pensando nessa coisa, das pessoas que vão na Bienal e ficam tipo, caralho, eu preciso... Porra, velho, a gente tem internet, sabe? Tem livraria, tem feira da USP, tem vários lugares que você tem essa possibilidade, mas não existe essa conversa, essa exposição, o espaço mesmo. Espaço. Falta espaço, assim, falta espaço de todas as esferas. E aí entra outra coisa, o preço do livro. A gente, você aposta que vai falar, mas e o preço do livro? Também acho, não acho o livro caro, não acho barato não, gente. Mas eu acho engraçado, né? Às vezes a gente tem prioridade para comprar uma coisa e não tem pro livro, né? Um livro por mês, assim. Eu não sei, assim, sabe? Tipo, eu vi uma pesquisa que falava que o Vale Cultura, né? Que entrou em vigor esse ano aí, uma das coisas, sei lá, 60%, não lembro, mas era uma quantidade muito alta, era para livro. Então, existe um interesse. Eu sei que existe uma questão do preço, que daí é uma outra... Isso é assunto para outra... a gente vai voltar a falar disso, assim, que é uma coisa que a gente quer saber mesmo, assim, interessa pra caramba, assim, eu me interesso essa ideia do mercado, o que as pessoas estão pensando. Então, por isso que a Juliana puxou os 2 textos aqui, que a gente precisa falar, vamos pensar nisso, sim. Então é isso, tipo, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, de algum texto ou outro bacana sobre isso. Mas esses 2 textos são bem legais pra mostrar isso, né? Como uma coisa tem realmente a ver com a outra. A ver com a outra, uma coisa puxa a outra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no blog e aqui. Na vida. Na vida. E... É isso. Até mais. Tchau, gente. Tchau.